O Goku era? Meu irmão. Eu fazia uma troca, a mãe mandava eu lavar a louça, aí eu lavava voadão pra dar tempo de iniciar o Goku. Aí depois era Caverna do Dragão, isso mesmo. Pessoal, sábado foi o dia de a gente dar uma revisada, né, em alguns projetos da empresa e inclusive nós passamos por uma atualização no nosso código, tá? A gente inseriu dentro dos comportamentos que buscamos, tá? A gente deixou descrito mais claro para quando você lê e você entender, porque antes tinha lá, ali ó, se você identificar ali, ó, lê para mim aí o Max Waiton. Esse último aí, isso. Competências que buscamos. Proatividade, comprometimento, ambição, zelo, respeito, honra, busca por aprendizado e maleabilidade. Show de bola. Galera, hoje nós vamos falar sobre maleabilidade, tá? Nos próximos briefs a gente vai estar abordando algumas outras que sofreram atualização, agora está muito mais claro, está descrito alguma coisa que te direcione, antes ficava só lá as competências, o nomezinho lá, a gente tinha que buscar informações, né? Então a gente deu mais ou menos o norte para você compreender, tá? Eu quero ler aqui para vocês, para a gente poder ter um entendimento do que seria maleabilidade, que isso é algo que é tão importante que está dentro do nosso código, que é algo que de fato a CAD ela busca dentro do meio daqueles que trabalham conosco, desses que estão hoje comprando esse sonho, tá? Olha só, dentro de maleabilidade, o que nós podemos falar? Ó, é a capacidade de se adaptar, de mudar quando necessário, de lidar com situações novas sem perder o foco. Em um ambiente dinâmico, nossa empresa é dinâmica, galera? Então, olha só. Em um ambiente dinâmico, quem é maleável acompanha o ritmo e cresce junto com a empresa. Tá? Vou ler de novo para ficar bonito. A capacidade de se adaptar, de mudar quando necessário, de lidar com situações novas, sem perder o foco. Em um ambiente dinâmico, quem é maleável acompanha o ritmo e cresce junto com a empresa. Exemplo, aceitar mudanças de escala ou função com maturidade, adaptar-se às novas ferramentas, processos com rapidez, lidar com imprevistos sem perder o equilíbrio emocional. Vou fazer uma pergunta novamente, galera. Nossa empresa ela precisa desse dinamismo? Precisa, né? A gente realmente não tem como mudar isso. A gente sabe que a dinâmica é algo que é fundamental para o crescimento das empresas, tá? Ah, tá difícil ajeitar meu cabelo, vou usar boné, hein? Eu não deixei o cabelo grande para ficar aperreado não, tá? Pessoal, não tem como a gente não ter esse dinamismo. Se a empresa não tem essa dinâmica, se ela não tem o dinamismo, ela vai fracassar. Se ela ficar engessada, galera, ela não cresce. E a gente sabe como nossa área é uma área tecnológica e pior, ela tem que acompanhar as tendências do mercado. Que tendências são essas? As próprias formas, né, de crimes que acontecem. Tem muitos, galera. Tem muitas formas de crimes? Tem. Galera, tem a atualização constante. Rio de Janeiro, São Paulo, é a maior fábrica de malandro. Os caras conseguem abrir um carro, cara, em questão de menos de 2 minutos. Entendeu? Graças a Deus que isso não chegou aqui. Então as empresas de segurança lá, elas têm que lidar com essas situações muito difíceis, porque o que funciona agora, talvez amanhã já não funcione mais. Então nós precisamos ter esse dinamismo. E aí é onde entra a maleabilidade. Não somente com recursos, não somente com processos, não somente com tarefas que precisamos executar diariamente, mas até mesmo se adaptar emocionalmente para a coisa. Porque um momento é exigido uma coisa, daqui a pouco é exigido outro. Ali no monitoramento a galera sai com a expectativa de atender determinado cliente, aí insere mais 2 no meio do caminho, 2, 3 no meio do caminho. E se a pessoa ficar engessada, galera, a gente vai falhar
miseravelmente. Eu estou falando de processo. Quando se fala em questões de mudança de comportamento emocional, galera, aí o bicho pega mais ainda. Porque esse fator emocional que pega pra gente. Tem pessoas que as coisas têm que estar muito bem descritas ali, né? E a gente precisa de pessoas que cumpram os processos muito bem rigorosos. Mas a gente sabe que tem momentos que elas vão ter que mudar, elas vão ter que dar uma alterada para a gente poder atender determinados clientes. Né? A pressão vem, vai vir, ó, cara, a gente precisa que execute, a gente precisa que faça, a gente precisa que corra, a gente precisa que faça isso, a gente precisa que você faça tal coisa, e a pessoa, se ela não tiver esse jogo de cintura, ela vai pro beleléu, tá? Então a gente percebe, galera, que a maleabilidade é algo que precisa estar na nossa veia também. E eu estou falando de processos, eu estou falando do dia a dia. E quando se fala no caráter, quando se fala na mudança comportamental para você alcançar um determinado padrão. Será, galera, que nós chegamos aqui na CAD prontos? Será se você hoje, olhando para a sua versão agora, você chegou na sua versão ideal, perfeita? Hã? Será se como colaborador você precisa mudar mais alguma coisa? Quantas vezes você acha que você vai precisar mudar? Muitas, eu não sei nem quantas versões o Carlos vai ter que passar. Eu não sei quantas versões ainda eu vou ter que alcançar para que a gente esteja enquadrado dentro de um objetivo claro. Dentro de um sonho, né? Alinhado com todo mundo. Então aqui a gente está diante de pessoas que precisam passar não só por essas mudanças no dia a dia, no seu trabalho, emocional, mas a gente precisa entender, galera, que nós precisamos estar em constante mudança. Talvez o que servia para você lá no ano passado, esse ano já não sirva mais. E você precisa entender isso e dizer tchau quando precisa dar tchau. Você precisa entender. Cada pessoa aqui tem a sua fase aqui dentro. Teve colaboradores que deixou aqui o seu legado, deixou aqui a sua marca, foi até onde poderia atender e tchau. Segue o caminho, segue o fluxo, o setor vai viver sem essa pessoa e assim vai seguindo. Já pensou se a gente não se adaptasse à mudança das pessoas que saem nesse lugar? Uma pessoa saiu, putz, lascou tudo, agora caiu a casa aqui, agora a gente desandou. E agora? Já pensou isso? Que fracasso seríamos todos, né? Putz, cara, Beltrano vai sair agora. Agora a empresa vai quebrar. Agora o negócio não vai para cima. E aí? Galera, não importa. Não importa quais mudanças a gente tem que passar, a gente entendendo que existe essa maleabilidade, a gente vai superar muito bem e vamos seguir o barco. E assim como uma pessoa ela perde um membro, ela vai potencializar outros membros. Vocês já viram isso já? Às vezes, essa semana agora eu vi o cara fazendo um power clean mais pesado que o meu, sem um braço. Como é que pode isso? O cara só com um toquinho do braço aqui, ó. Pra quem não sabe, power clean é o movimento do cross, o cara puxa com a barra pesada aqui, né? Puxa lá do chão, pum, encaixa aqui e sobe. O cara sem o braço, só com uma atadura aqui, engatou aqui, com a mão aqui, puxou aqui, mano, ó, pá, fez melhor do que eu, mais pesado do que eu. Aí eu te faço a pergunta, aquele membro para ele faz falta? Não, talvez não faça mais. Um dia fez falta. Um dia fez falta. Lógico, a gente não pode negar aqui, galera, que até se adaptar realmente fez falta. Mas a gente precisa entender, galera, que essa mudança ela precisa estar acontecendo. E eu preciso entender que a minha versão, que aquela versão minha, vai chegar uma hora que eu tenho que dar tchau. A gente cresceu, a gente amadureceu, a gente está numa outra vibe. A gente precisa entender, galera, que a época passou e que eu estou vivendo uma outra época. É ou não é? A gente precisa separar homens e do quê? Meninos. É assim que acontece, a vida tem que acontecer dessa forma. E eu trago esse entendimento para vocês porque a empresa busca, dentro dos nossos colaboradores, pessoas que sejam maleáveis. Quem são essas pessoas maleáveis? São aquelas que nunca vão errar? Hã? Não.
São pessoas que vão errar, porque aqueles que buscam ser proativos, eles erram mais ou menos. Mas quem é proativo, galera, eles têm a tendência de errar mais. É ou não é? Normal. De acertar também é lógico. Exatamente, é proporcional. O cara fala assim, eu não erro, graças a Deus, eu sou o que menos erro, mas é o que menos tenta. É o que menos tenta. E aí vocês entendem que, cara, errou, consertou. Se não tá, ajusta a rota. Ajusta o que precisa ser feito. Vamos mudar. Essa sábado agora a gente teve uma reunião, que essa reunião acontecia uma vez no ano. A gente passou a fazer a cada 3 meses, né, Dê? Cada 3 meses, que é justamente para quê? A gente cria uma meta para o ano, mas aí foi decidido em fazer a cada 3 meses para a gente verificar se o caminho que a gente está indo está nos levando aonde a gente queria lá para o final do ano. Nesses 3 meses, a gente vai fazer uma análise, a gente está indo em direção ou não? Cara, não estamos. Então, vamos mudar a rota. Isso é o quê? É ser maleável. É dizer assim, cara, erramos até aqui, não podemos errar mais. Até aqui eu errei. Isso aqui eu acertei. O que eu estou acertando, continua. O que eu estou errando, preciso consertar. Preciso mudar. E aí eu te faço a pergunta hoje para vocês. O que é que realmente você precisa mudar? O que será que você, olhando para você, precisa ajustar? Essa é uma pergunta que eu preciso que vocês façam. Porque a mesma pessoa que entrou aqui na empresa não pode ser e não aceitaremos ser a pessoa de amanhã. A gente precisa mudar. A gente precisa sofrer atualizações. Porque isso diz respeito à adaptação do ambiente. A adaptação necessária para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Nós temos objetivos claros, nós vamos mudar, porém a nossa essência não. Tá? Ali, ó, o nosso código é a nossa essência. Ali o nosso código é a nossa base. Esse código, galera, a gente vai manter firme. Ah, mas sofreu atualização? Trouxe mais clareza. A gente nunca vai regredir no código, tá? Hã? Não mudança, otimização. Otimização, tá? Isso, o código é a nossa base. Pessoal, eu de verdade, assim, quando eu leio o código, eu fico muito empolgado. Porque o código, se a gente for ler, a gente de verdade não é 100% código. A gente não é 100% aquilo que está no código. O código diz coisas que nós já fazemos, já executamos, mas o código ele diz quem nós vamos ser. O código mostra o nosso futuro, quando a gente ele projeta o nosso futuro. Isso é legal. E eu fico assim impactado como é que a gente conseguiu. É lógico que existem várias explicações, mas eu fico pensando assim, cara, como é que a gente conseguiu olhar para o futuro e voltar ao presente ao mesmo tempo? Como é que a gente conseguiu avançar anos-luz e depois nos enxergar quem nós somos, o que nós vamos conseguir, e aí depois a gente volta para construir essa estrada. Vocês, não é louco isso, galera? Foi isso que nós fizemos. Essa capacidade que eu acho incrível. Não é todo mundo que tem isso. Vocês entendem? Agora nós avançamos ao futuro. A gente disse, a gente enxergou aquilo que a gente ia ser, aquilo que a gente ia alcançar. Tem coisas que a gente não conseguiu ver claramente, mas a gente tem noção já do que nós queremos ser. Agora a gente volta e vamos construir estrada para isso. E para isso, galera, vai ter muitas vezes que a gente vai ter que mudar a rota. Vai ter muitas vezes que a gente vai ter que desviar uma rocha. A gente vai ter que mudar uma árvore que não poderia cortar, a gente vai ter que contornar ela. Mas quando a gente contornar, a gente perdeu a direção e vai ter um determinado momento que eu vou ter que olhar para o meu futuro. Isso é o código. Vocês entendem isso? Vai ter momentos na nossa vida que é assim também, galera. Que não vai sair exatamente como você queria. Mas desde que isso não tire do seu objetivo final, está tudo bem. Mas que precisa haver mudanças, precisa. Hoje, você está exercendo aí, talvez uma área que você tem uma oportunidade. Mas isso não quer dizer que é o teu futuro.
Não quer dizer que ali é o fim da sua estrada. Você está caminhando. Você teve a oportunidade e a gente vai trabalhando em busca daquilo que realmente nós sonhamos. Beleza? Então eu trago esse ensinamento sobre maleabilidade, tá? É algo que nós buscamos nos colaboradores porque nós somos isso. Nós temos que ser isso. E a gente sempre vai buscar pessoas que estejam muito parecidas com quem? Com a gente. A empresa sempre vai buscar pessoas que são parecidas com elas. Sempre, galera. Quando vocês olharem ali competências que nós buscamos, a empresa sempre vai buscar pessoas que estejam mesmo assim, ó, não iguais. Você nunca vai ser igual, mas é parecido, tá próximo, então ela vai te chamar para perto. Ela vai te chamar para perto. Pode ter certeza disso. Beleza? Então, tem dúvida? Olha o código. Vê lá quais são as competências que a gente busca. Joga lá no chat GPT como me tornar mais maleável para que eu alcance tal objetivo. Peça ajuda, cara. Veja, cria rotas, veja como fazer, o que você precisa fazer. Só não fique parado. Show de bola? Alguém tem alguma... Cadê a Jéssica? Mas eu tô ouvindo tudo. Tá ouvindo, não tá, Jéssica? Legal. Pessoal, nós temos que aproveitar a era que nós estamos vivendo. Tudo, eu prometo ser maleável. Promete, né? Glória a Deus. Pessoal, de verdade, nós temos que aproveitar aquilo que foi colocado sobre nossas vidas. A nossa empresa, ela tem todas as chances de ela alcançar os sonhos dela, os sonhos que a gente projetou muito mais rápido do que a gente imaginava. Sabe por quê? Porque existe hoje muito mais acesso à informação, meios para a gente acelerar isso, para a gente chegar muito mais rápido. Como vocês estão entendendo? Tá nada, meu irmão. Um monte de gente com sono aqui, cheio de verme. Meu Deus do céu. Pessoal, de verdade, a gente tem que aproveitar. O que foi, Max? Falou. Vai tomando umas caradinhas pra tu ver aí. Só solitário aí. Ai, Nessa. Rapidinho acordaram. Quantos estão entendendo, pessoal? De verdade, estão entendendo? Que realmente você possa compreender isso. Nós estamos em busca de você. Você que tem essas competências. Beleza? Vamos ficar de pé?